como aprender qualquer matéria na universidade e ficar acima da média. Esse é o tema de questão hoje. Alea Jacta Est, meu nome é Ernesto Garbi, eu sou especialista em acelerar a jornada de jovens no processo de enriquecimento. Eu sou professor da UDESC e também fundador do canal Ernesto Garbi. Eu não vejo pessoas gostarem de ir mal nas matérias que eu leciono e nem nenhuma matéria. Mas ao mesmo tempo eu fico preocupado porque esse não gostar não tem criado nenhuma atitude em muitos jovens em realizar coisas diferentes para conseguir ir bem nessas matérias. Então eu queria contar um pouquinho das experiências da época que eu era aluno e agora o que eu tenho visto na maioria dos jovens, né, que têm estudado nas minhas disciplinas, e eu espero que isso tenha um reflexo na vida de vocês que são jovens aí, que estão na faculdade, estudando, mestrado, doutorado, enfim, seja onde for. Quando eu era aluno, eu sempre gostava de fazer muita festa. Nunca fui aquele aluno mais Caxias de todos que ficava lá mergulhado nas matérias, estudando 100% do tempo e não fazia mais nada. Então eu gostava muito de fazer festa, mas eu ia bem nas matérias. Eu conseguia ir bem nessas disciplinas que eu estava estudando. E isso acontecia por alguns motivos que hoje para mim ficam claros. Naquela época talvez não eram tão claros, mas fica bastante claro para mim nesse momento aqui. E hoje eu consigo enxergar um pouco mais do que acontece com diversos outros alunos. Ao mesmo tempo, agora na vida de professor, a gente vê diversos perfis de alunos, né? A gente consegue identificar essas situações e eu vejo acontecer coisas que muitas vezes, se o aluno pensar dessa forma que eu vou falar no vídeo aqui, pode deixar ele bem mais tranquilo para conseguir ter os resultados nas matérias. Então, assim, um fator que eu acho que é muito importante, eu vou contar uma historinha, que existem perfis diferentes de alunos para cada matéria. Então, assim, tem aluno que tem dificuldade naquela matéria e tem aluno que tem facilidade naquela matéria. Não tem problema nenhum ter dificuldade na matéria. O grande problema é você estudar junto com os que têm facilidade. Então, assim, eu me lembro bem, na época que eu era aluno, que a gente tinha um grupo de estudantes que se reunia, né? A gente se reunia na minha casa e tal, e tinha um colega meu que ele tinha dificuldade de aprendizado. O que a gente fazia? A gente estudava uns dias antes da prova e ia bem nas provas. Mas esse amigo, ele ia mal. Mas por que ele ia mal? Ele ia mal porque estudava junto com a gente. Então, efetivamente, o que eu acho que é interessante você, se tem dificuldade numa determinada matéria, não se misturar com os que têm facilidade. Você vai precisar se dedicar muito mais. Mas tem uma outra coisa que eu sempre indico para os meus alunos, que é você estudar extra a sala de aula. Então, na sala de aula você aprende praticamente 30% do que você poderia pegar para ir acima da média na disciplina. Obviamente que esses 30% precisam ser melhorados. Você vai precisar estudar extra classe, né? Estudar na sua casa, estudar no seu ambiente que você fique confortável. O resto do que você precisa para ir bem nas provas, na disciplina. Agora, existem duas formas de estudar. Tá? Uma que eu acho que é mais produtiva e outra que eu acredito que você vai ter que investir mais tempo. Uma que eu vejo que a maioria dos alunos que vão bem fazem é pegar a matéria que o professor deu, né, explicou lá no quadro, o livro que ele passou, não sei o quê, e depois de ter essa aula, ir lá e estudar, ou um pouco antes da prova, ir lá e estudar. Eu normalmente, nesse caso, eu indico a mesma quantidade de tempo que você teve em sala de aula, estudar extra sala de aula. Porém, existe uma forma um pouco mais efetiva, que é uma sugestão que eu vou dar. Eu fiz alguns testes na minha época de aluno, assumo que eu não era o maior especialista em estudar antes, mas eu gostaria que vocês pensassem realmente em fazer isso, porque eu vejo que dá muito resultado para os alunos que o fazem. Estudar antes do professor dar determinado assunto. Então, ir lá, pergunta para o professor, professor, o que vai ser a próxima aula? A próxima aula vai ser tal assunto. Aí você
antes do professor ministrar aquela aula, você estudar sobre aquele assunto. Pegar o livro do professor, fazer uma leitura, pode ser uma leitura simples, e ir preparado para a aula. Quando a gente vai preparado para a aula, você potencializa aqueles 30% que eu comentei e praticamente dobra ele. Então, efetivamente, aqueles 30% ele vira 60%. Isso faz com que você aproveite muito mais a sua aula e requeira muito menos esforço extra classe. Então, assim, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro para todo mundo, né? Se você gostaria de gastar 50% menos do seu tempo extra classe e aproveitar esse tempo para ganhar dinheiro de outras formas, você estuda antes do professor te dar determinada matéria. E aí você vem preparado para a aula, faz as perguntas que você achar necessário e tal. E isso aí eu tenho certeza que vai te dar bastante resultado. Você vai evoluir na disciplina que for da melhor forma possível, tá? Obrigado pela atenção. Se você quer conteúdos ricos para jovens que querem enriquecer, assista, inscreva-se aqui no canal. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem entrar lá na página do Face e fazer alguma pergunta lá via mensagem e tal. Eu sempre, pelo menos uma vez por semana, eu pego e vou respondendo todas elas com bastante carinho aí para que vocês tenham o resultado profissional que vocês desejam. Um grande abraço, até mais!